Então, quem planeja ter uma vida de sucesso precisa se tornar o imparável. Bom, eu acho que principalmente aqueles que resolvem caminhar com Cristo, eles vão precisar ter um nível alto de resistência, certo? Me parece que o caminhar daquele que pretende obter vitória, ele caminha por pessoas, problemas, resistência, Cristo e milagres. Uau. Inevitavelmente a resistência vai passar por esse processo de pessoas, problemas, para que eles alcancem Cristo e alcancem milagres. Então nós vemos inevitavelmente um ambiente que ele é montado para paralisar aquele que está procurando alcançar seu propósito. Bom, nós estamos com 4 homens buscando resolver um problema, que é levar um indivíduo a Cristo, porém de longe eles veem que a casa onde Jesus está tem muita gente. Sim. E aquilo está dizendo para eles: parem, voltem para casa, porque não cabe vocês nessa situação. Sim. Certo? Mas como eles eram imparáveis, o que eles fizeram? Eles, qual é a rota? Ok, então talvez tenham assistido Missão Impossível com Sim, Tom Cruise, ok, e resolveram entrar pelo telhado. Você vai ver Bartimeu, o cego, tentando ser paralisado pela multidão, Sim. ok, tentando ser paralisado pelas pessoas que estão próximas a ele. Então, inevitavelmente, aqueles que buscam alcançar alguma coisa, você quer se formar, você vai ter que ser imparável. Uau. Certo? Você quer se casar, você quer manter um casamento, tudo que você quiser fazer, você sempre vai enfrentar uma oposição. Isso faz parte da vida. Até porque a oposição, ela não vem para te destruir, ela vem para te promover. Poderoso. Ela vem para te arremessar para a próxima fase da sua vida, ok? Sim. Então, por isso, na caminhada aqui, para eu encerrar naquela caminhada do povo saindo do Egito, a nuvem dizia quando parava. Uau. Ok? Então era a nuvem que dizia, Se não era parou, Moisés. A nuvem parou, também. eles entendiam que estava na hora de parar. Sim. Porém, logo depois que ela parava, em algumas ocasiões ela começava a se movimentar novamente. Sim, e aí algumas isso. pessoas diziam: poxa, mas nós acabamos de chegar, como é que nós vamos nos deslocar de novo? Sim. Nós não queremos ir. Ok? Então a nuvem ia com o povo e outros ficavam para trás, porque acabaram se tornando ou sendo paralisados por aquela situação. Então quem planeja ter uma vida de sucesso precisa se tornar o imparável. Uau, poderoso isso. Pastor Cláudio, até aproveitando sobre isso, né? Talvez uma das características que mais tem paralisado pessoas são 2, né? Vou citar 2 aqui que eu acho que isso deve ter te assombrado na sua caminhada. A primeira delas é o medo e a segunda é o crítico, né? Porque a gente sabe que toda vez que a gente assume uma posição de evidência, de referência, de influência, as críticas também vão surgir. O próprio Jesus foi criticado, né? E ele soube lidar com as críticas. Sim. Então, como é que foi nesse seu processo, na sua trajetória? Como é que você soube lidar tanto com o medo quanto com a crítica? Bom, para mim foi muito difícil realmente, porque eu cheguei trazendo, vamos dizer, meio que uma modalidade de transmissão do evangelho nova, né? Completamente diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que o que nós temos que entender é que o medo, ele nos torna altamente responsáveis. Sim. Ok? O medo, ele ao contrário do pânico, né, que paralisa as pessoas. O grande problema das pessoas é que elas não controlam o medo, eles se tornam pânico e aí elas são paralisadas. Estagnadas, né? Mas eu não tenho problema com medo, não. Eu acho que ele nos responsabiliza, ele nos faz refletir, ele nos amadurece, ok? Nos expõe aos perigos, nos dá todos os alertas. E eu tive que vencer tudo isso. Há um tempo atrás, numa entrevista como essa, né, num bate-papo, um repórter me perguntou qual era a minha formação acadêmica para aconselhar casais. Legal. E eu disse que não tinha formação, não era terapeuta, não era psicólogo. E ele me disse: você não tem medo de aconselhar pessoas não sendo formado? E eu disse para ele: é claro que eu tenho. E ele me disse: então por que você continua fazendo? Eu disse: porque meu conselho nunca destruiu relacionamento nenhum. Ah, muito bom. Entendeu? Muito então, bom. Eu acho que o medo me responsabilizava muito, sempre me trouxe muita responsabilidade. E eu ainda continuo sempre com ele, ele me faz medir minhas palavras, como eu vou ser interpretado nesse ambiente hoje tão complexo, né? Do que dizer, como dizer. Mas eu acho que ele nos torna responsável. A crítica já é outro problema, né? Eu acho que o crítico é alguém muito importante, desde que
ele faça uma crítica construtiva. Sim. Né? Às vezes o crítico pode ser uma mula, como na Bíblia, né? Uma mula foi um crítico, porém ela fez uma boa crítica, uma boa observação. Então às vezes a pessoa é extremamente ruim, mas ela faz uma observação boa, porque todo tolo tem seu dia de sábio e todo sábio tem seu dia de tolo. Olha aí, ó. Às vezes Muito você boa. pega o tolo num dia de sabedoria e um camarada que não ensinou nada para ninguém pode te dar uma grande lição. E às vezes você pode pegar alguém que passou a vida inteira ensinando os outros e encontrar com ele num dia que ele se tornou um tolo e te feriu de uma forma tão grande. Então nós não devemos avaliar pessoas apenas por um momento. Tem uma frase, pastor, que fala, né? Nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exatamente, né? E eu também sou da seguinte tese. Eu não preciso, assim, eu não relevo crítica de alguém cujo qual eu não preciso aprovação. Uau! Certo? Então, para que eu receba a crítica de alguém, para que ela me atinja, eu preciso da aprovação dessa pessoa. Sim. Se eu não preciso da aprovação dela, a crítica dela não me serve de nada. Sim. Então, hoje, grande parte das pessoas, elas fazem uma crítica, principalmente nesse ambiente de rede social que nós estamos inseridos, por, muitas vezes, emoções como inveja. Sim. Ou, às vezes, as pessoas não conhecem você, a seriedade do seu ministério, ela conhece o que a rede social mostra, o que ela vê, sim. Entende? Mas ela é muito perigosa, porque nós temos visto, principalmente essa geração mais nova, tirando a própria vida por causa de críticos. Sim, tem acontecido certo? muito Nós temos visto isso. Sim. Então, hoje quem critica precisa ter muito cuidado. Quando você entra numa rede social e diz, por exemplo, nossa, a sua palavra está boa, mas você está gordo, você está velho. Isso aqui, nossa, que vestido, por exemplo, é horroroso, ok? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso tem destruído muitas pessoas. Eu vou de boa com isso, né? Sim, eu já passei mais da metade da vida, estou com mais passado do que com futuro, então eu não posso me abater com isso. Mas quem faz críticas precisa ter muito cuidado com o que faz, porque a Bíblia diz que a língua, ela é uma espada, ok? E ela pode matar. Então tenha muito cuidado, porque depois você vai prestar conta do que diz.